Agora, oficialmente, boa tarde, sejam todos bem-vindos e Boa tarde. bem-vindas. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje, o nosso encontro é uma reunião com as pedagogas do Senai. A gente já tem aqui a Suelen, da unidade de Nova Friburgo, e a Maria Luísa está entrando já já aí, representando a unidade de Petrópolis. No entanto, é tudo sistema Firjan, né? Tudo Senai, e são as mesmas regras para todas as unidades. Então, o que uma disser vale para outra, e elas vão nos ajudar aí dando as primeiras orientações, os acessos, como é que vão funcionar as aulas que começam amanhã. Então, eu vou passar a palavra para a Suelen, mas a gente está aqui o tempo todo, o que precisar da gente, se tiver alguma necessidade de informação a respeito do que cabe aí ao Serratec, a gente também está aqui para esclarecer. Suelen, fica à vontade. Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente vai passar algumas regrinhas de funcionamento do curso, algumas informações importantes para vocês. E aí, no final, a gente combina que a gente abre para pergunta, tá bom? Que aí eu acho que flui melhor assim. A gente passa as informações, se vocês perceberem que tem alguma dúvida, anota aí para não esquecer e depois, no final, a gente faz aí um esclarecimento com as perguntas de vocês, tá bom? Pode ser assim? Beleza. Então tá bom, vamos lá. Ok. Bom, gente, o curso de vocês é o curso de Programador Full Stack, um curso em parceria aí com o Serratec, né? A gente já teve a oportunidade de falar muito sobre esse projeto internamente e agora com vocês também. Espero que vocês tenham gostado da aula inaugural, foi muito interessante para a gente que não é da área. Eu, particularmente, gostei muito de todas as informações que foram compartilhadas lá e a gente está tão animado quanto vocês para começar esse curso. A gente trabalha com esse curso na modalidade de qualificação setorial, né? É um curso voltado para o mercado de trabalho, né? É um curso que te qualifica com competências profissionais para que você possa aí estar exercendo a função de programador. Mas o Senai, ele trabalha com outras modalidades de ensino. A gente também atende turmas de aprendizagem industrial, que geralmente são para jovens aprendizes, né? Temos também aperfeiçoamento, que são cursos mais curtos, e temos também cursos técnicos, onde as pessoas buscam uma formação com mais profundidade. A modalidade de ensino de vocês, como eu falei, é a qualificação setorial, né? Ela visa a capacitação, aperfeiçoamento e atualização. Né? O que é isso? Às vezes a gente recebe uma pessoa que vem buscando a qualificação, que ela já está na área, mas ela quer fazer um curso para se atualizar, para entender melhor o movimento que o mercado de trabalho está tomando, né? E ela vem e faz esse curso. Ou, ainda, uma pessoa que está aí fazendo uma guinada de carreira, que quer encontrar um outro caminho na vida profissional, vem e faz a qualificação também para obter essa formação. E sempre, gente, o curso vai ter o objetivo de fazer o quê? Formar vocês para o mundo do trabalho, tá? Esse desenvolvimento das capacidades necessárias a um programador. E não só capacidades técnicas, mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, porque a gente também aqui no Senai, como trabalhamos formando para o mundo do trabalho, a gente também visa as competências socioemocionais. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre perfil profissional. O curso de programador full stack, ele está no eixo tecnológico da informação e comunicação, tá? É na área de software, né? E tem aí a CBO, que é o código do curso de vocês. Essas informações a gente passa, né, para fazer valer aí que a informação foi passada, mas as próximas informações são mais pertinentes. Por exemplo, competência geral. O que vocês vão aprender a fazer, né? Desenvolver sistemas web e aplicativos utilizando técnicas de elaboração de programas e linguagens voltadas ao ambiente web. Então, basicamente, o curso de programador full stack tem o objetivo principal de
formar vocês com essa competência, que é o desenvolvimento de sistemas web e aplicativos. Nesse curso, vocês têm o seguinte itinerário formativo. Ó. A gente começa amanhã com lógica de programação e depois segue com todas essas unidades curriculares, totalizando 560 horas. Tá? É importante falar para vocês o seguinte, lá embaixo vocês estão vendo projeto aplicado e integração de competências profissionais, tá? Projeto aplicado, gente, é muito importante que vocês atentem para essa unidade curricular, porque é o fechamento, né, a culminância do curso de vocês. É o momento que vocês vão poder colocar em prática os outros conhecimentos que vocês foram desenvolvendo ao longo das outras disciplinas, das outras unidades curriculares. Então, é um momento que vocês realmente vão pegar esse conhecimento técnico que foi trabalhado e colocar em prática, né? E temos ainda a unidade de integração de competências profissionais, que é muito curtinha, trata apenas de 20 horas, que eu quero que vocês fiquem com ela em mente, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão das recuperações nas unidades curriculares. E nessa unidade curricular, que é a unidade de integração de competências profissionais, é aonde a gente faz esse fechamento da recuperação. Como eu falei para vocês, o Senai ele forma para o mundo do trabalho. E hoje, gente, a gente tem as exigências do mercado de trabalho. Eu sempre falo para os meus alunos, você vai ser contratado pelo seu currículo, né? Pela sua formação, pela sua capacidade técnica. Mas o que acontece na maioria das empresas quando há uma demissão? Geralmente é por conta do perfil, né? Por conta das características da pessoa. E aí, visando a gente propor uma reflexão da formação humana de vocês, a gente trabalha no Senai atentos para esses itens, né? Para essas competências, que é autonomia. O que é isso? É você conseguir ali desenvolver um trabalho sozinho, desenvolver uma tarefa sozinho, de repente, no caso de vocês, uma programação sozinhos, né? É participar. Pro curso de vocês, que é modalidade EAD, gente, a participação é fundamental para que vocês se desenvolvam, para que vocês aproveitem esse curso ao máximo. Responsabilidade. Vocês vão ter prazos para cumprir, né? Tem um dia certo de entregar uma tarefa, tem um dia certo de fazer uma avaliação, tem um horário que vocês têm que estar aí conectados às aulas, tirando as dúvidas, trabalhando em grupo. Iniciativa. Você é uma pessoa que toma a frente, vai lá, faz acontecer, ou você é aquele profissional que vai ficar esperando sempre alguém puxar a fila e depois você segue. Cooperação, que é questão aí também quando vocês vão trabalhar em grupo, quando você está colaborando com o seu grupo de trabalho, né? Outra questão, tomada de decisão. Aconteceu um problema, você precisa resolver aquele problema. Você consegue decidir? Consegue solucionar aquele problema tomando uma decisão assertiva? Realização de tarefas variadas e complexas. Identificação e resolução de problemas, que eu já falei um pouquinho. Adaptação às mudanças é um trabalho em equipe. Isso é muito importante, né, gente? Porque acontecem situações inesperadas, né? A gente vive isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? E no curso não vai ser diferente. De repente, alguma coisa aí que você vai precisar se adaptar. O quão adaptável você consegue ser, né? Desenvolvimento de conhecimentos técnicos transferíveis. Esse aí a gente já falou, né? Que são as competências técnicas que vocês vão desenvolver ao longo do curso. Todos esses outros itens, que passam pela questão da formação de vocês, do perfil de vocês, eles são avaliados pelos nossos instrutores. Isso vai falar sobre, falei, a nossa sistemática de avaliação,
foca nessas qualidadezinhas aí que eu mostrei para vocês. É nessa avaliação aqui, ó, na terceira avaliação, que é a social, organizativa e metodológica, que a gente chama, Dá licença, Sueli. ela marca aí 10 pontos da unidade curricular de vocês. Alguém falou alguma coisa? É porque travou e a gente não escutou essa última parte, travou na página anterior. Se puder dar uma repetida sobre essa parte da avaliação, a gente agradece. Foi a parte que a gente travou. Acho que voltar o slide Ó, no gente, final ali. vou voltar aqui. Vocês conseguiram ouvir eu falando sobre esses pontos? Sim, sobre esses pontos, sim. Então, esses pontos, eles fazem parte da avaliação do Senai. Aí, ó, onde que eles entram? Eles entram aqui, ó, nessa terceira avaliação. Avaliação social, organizativa e metodológica, que a gente chama de avaliação SOM. Em toda unidade curricular, em toda matéria, vocês vão ter aí 10 pontos destinados à avaliação do perfil de vocês, envolvendo aqueles itens que eu falei ali atrás. Fora essa avaliação do perfil de vocês, que aí, como eu falei, curso EAD, a participação de vocês vai contar muito para que o instrutor consiga avaliar o perfil de vocês. Então, por isso que a gente reforça que é tão importante a participação ativa de vocês, né? Fora essa avaliação, vocês ainda têm duas avaliações. Uma avaliação técnica de 30 pontos e uma avaliação técnica de 60 pontos. As três somam 100 pontos. Desses 100 pontos, vocês necessitam obter a pontuação mínima de 60. Então, em cada unidade curricular, vocês precisam ter 60 pontos para serem aprovados. E ter 75% de frequência no curso. Então, gente, a aprovação, ela depende de dois fatores. Nota nas unidades curriculares, e essa nota tem que ser igual ou maior que 60 pontos, e vocês têm que ter 75% de frequência. É um conjunto. Eu tenho que ter boas notas e boa frequência. Não adianta ter nota boa e não frequentar. Não adianta frequentar e não ter nota boa. É um conjunto. É o que a gente chama de aproveitamento. É o quanto que vocês vão conseguir se desenvolver na disciplina. Tá bom? Tá travando de novo? Isso, tá travando. Um cadinho. Vocês conseguiram me ouvir? Suelen, volta para Oi. explicar para eles essa pontuação mínima de 60. Travou aí, por favor. Alô, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos ouvindo. Sim. estamos sim. Alguém falou comigo, foi Maria Luísa? Oi. Fala, Maria Luísa, eu não consegui te ouvir direito. Quando você começou a explicar como é que fecharia a unidade curricular com 60 pontos, ali travou. Aí Travou? novamente, só esse pontinho daí para frente, junto com a questão da frequência, tá bom? Tá. Maria Luísa, a hora que você quiser, me interrompe, tá? Tá bom. Pra gente fazer aquele bate-bola, que fica muito bom. Porque às vezes, gente, eu falo, Maria Luísa fala e a gente vai complementando, tá bom? Então, peraí, deixa eu me apresentar, já que você botou para... Isso. Pessoal, boa tarde. Meu Deixa eu nome é parar Maria aqui para o Luísa. pessoal te ver. Boa tarde. 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 Quanto boa tarde bom, hein? Tudo bom, pessoal? Prazer em conhecê-los. Eu sou pedagoga aqui responsável pelas turmas, 2 turmas de Petrópolis, tá? Vocês desculpem aí o atraso, mas a gente teve um problema aqui, rapidinho, a gente tentou resolver, e a gente vai trabalhar em parceria com Friburgo e, evidentemente, com Serratec, tá? Vocês são muito bem-vindos aí durante o curso, nessa trajetória,
E esses pontos aí que a Suelen está levantando aí com vocês são pontos importantíssimos para a formação de vocês, tá certo? Aí, se você quiser dar continuidade, Suelen, daqui a pouco eu entro de novo, tá bom? Pode Tá seguir. bom, Maria Luísa, mas qualquer coisa só falar. Fala comigo aqui que a gente vai trocando, Tá só bom. acrescenta aí pro pessoal, tá bom? Tá bom. Sem problema. Vamos lá, vamos compartilhar de novo. Travou de novo. O que eu falei foi sobre a questão da aprovação de vocês. Suelen, travou Gente, de travei de novo. novo. Acho que eu consigo fazer, né? Luísa, você consegue puxar a apresentação e você faz a apresentação da Vou fazendo internet? por aqui. Show. Então, o que acontece, gente? Essa forma de avaliação que a Sueli está colocando para vocês, que são 30 pontos, 60 pontos e 10 pontos, é justamente para vocês terem uma visão mais globalizada do desenvolvimento de vocês e para a gente conseguir chegar a uma pontuação que seja justa. O Senai não acredita que apenas um trabalho, uma dissertação, uma apresentação seja a única forma de avaliar os alunos. Não é dessa forma. Até porque nós temos também, como ela falou anteriormente, as questões da exigência do mercado de trabalho. Né? Daqui a pouco, quer dizer, durante todo esse processo aí do curso de vocês, o que vai acontecer? As empresas também estarão observando vocês e os avaliando. Então, se o mercado de trabalho está exigindo aquela formação que a Suelen falou ali, apresentou para vocês, o Senai tem que estar junto com isso aí, porque senão a gente não vai conseguir entregar para o mercado de trabalho o profissional que ele está necessitando. Beleza? Por isso a gente tem esse processo de avaliação. E, evidentemente, gente, esses 60 pontos, eles não são excludentes da questão da frequência. Né? O aluno tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Aí você vai virar para mim e dizer assim, não, mas eu sou um aluno que eu tive 80 pontos durante o curso todo, mas eu frequentei no curso apenas 50%. O que acontece? Está reprovado. A frequência, gente, não existe compensação, recuperação, abono de frequência, isso não existe. Tá? Em relação ao desenvolvimento de conhecimento, a gente tem várias possibilidades de ajudar o aluno a se recuperar. Beleza, agora em relação à frequência, não. Então, por exemplo, vamos supor que, acho que é o Ramon que está me vendo aqui, né, Ramon? O Ramon, eu não sei se ele é de Petrópolis ou de Friburgo, mas aí o Ramon teve um problema e não pôde comparecer à aula durante 3 dias, né, por alguma razão. Então, o que o Ramon vai fazer? Se ele está trabalhando, e foi um motivo de trabalho, ele vai apresentar para a gente, para o Senai, tá? Uma declaração do trabalho dele. Se foi uma situação de saúde, um atestado médico, o que nós, pedagogos, eu e a Suelen, vamos fazer? Né? A gente vai justificar, junto à instituição Senai, né, o motivo da falta do Ramon. Né? Essa falta que vai ser justificada, ela não será considerada, vamos supor, sei lá, para ele ultrapassou por acaso, os 75% de frequência. Ela vai estar explicada. Tá? Então, gente, isso aí são, inclusive, documentos legais que a gente tem que ter arquivado na pasta de cada aluno no Senai. Porque o que acontece? Tem pessoas que viram para a gente e dizem assim, mas o Senai é muito chato com essas coisas. Não, não é chato. O Senai é correto nessas coisas. Por quê? A gente precisa respaldar o aluno, nos respaldar e respaldar realmente a instituição. Né? Então, se o aluno tem um atestado médico, um documento que comprova o motivo pelo qual ele não veio à aula, ele tem, inclusive, um direito a uma recuperação paralela que seja, a uma recuperação final, quando for o caso. Agora, se ele falta a aula e não apresenta nada disso, nós também não temos o que fazer. Tá?
Então, gente, isso aí é uma questão que a gente tem que deixar muito claro para vocês, tá bom? Beleza? Pode passar, Sueli. É isso aí, né, Maria Luísa? É Tá? compromisso, gente. Exatamente. Vocês estão fazendo um curso que é, assim, é uma oportunidade, né? Então, tem que agarrar esse compromisso de estar sempre presente na aula, sempre entregando as atividades, né? E, assim, eu encarecidamente peço, se a gente entrar em contato para verificar o motivo das faltas de vocês, que vocês nos respondam, tá? Eu gostaria de falar, Maria Luísa, rapidamente sobre a questão da evasão. Posso? Pode, claro. Porque assim, gente, ó, você não tá vindo à aula, tá? Aí a gente tenta contato com você, você não responde, você não atende a ligação, você não retorna e-mail. De acordo com o nosso regimento, a gente pode fazer um desligamento, né? Porque a gente está tentando contato e já excedeu o número de faltas e a gente não consegue ter um retorno. Então, assim, quando a gente entrar em contato, por favor, nos respondam, tá? Isso é importante para a gente, até para a gente saber, né, como Maria Luísa disse, se existe um motivo que te respalde, se você tem um atestado médico, se é um motivo justo realmente, para a gente poder tratar essas questões, tá bom? Verdade. Fechou. Sueli fechou lá. Foi lá. Vamos. Tá travando, Luísa, tá horrível aqui. Esse aqui também. Olha. Quer continua passando? Foi. Opa. Tá vendo, gente? Dentro daquela questão. Posso continuar? Pode, né? Pode, claro, a gente vai se Dentro ajudando. daquela. Olha só, gente, para o docente chegar, os professores chegarem realmente a uma avaliação justa em relação àquelas capacidades que foram ditas anteriormente, esses critérios em relação a comportamento, trabalho em equipe, comunicação, atitude de ouvir, empatia, consciência de qualidade, zelo, organização do trabalho, situação, problema e criatividade e espírito empreendedor, o professor tem esses indicadores para ajudá-los a chegar a uma pontuação máxima de 10 pontos. Eu costumo dizer para todas as turmas, todo mundo começa com 100 pontos. Todo mundo. Né? Vai manter o 100 ou não, conforme vocês forem caminhando durante o curso. Tá? Então, é isso aí, vocês têm que pensar nisso. Eu comecei com 100 hoje. Eu quero manter os 100? Quero. Então, quem é que tem que correr atrás, arregaçar a manga, estudar, participar, né? Essas questões aí são muito importantes, tá bom? Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode fazer a pergunta que a gente vai respondendo, tá bom? Pode passar, Sueli. Oi, boa tarde. Tem uma pergunta. Bem, Maíra. Maíra, a gente vai ter acesso a esse material ou a gente precisa estar anotando tudo isso? Não, isso aí a gente coloca lá no Classroom para vocês. Ah, tá bom, obrigada. A gente coloca lá que fica mais fácil. Tá Você é de Petrópolis ou de Friburgo, Maíra? Sou de Teresópolis e Friburgo. Nenhum dos dois, né? Teresópolis, tá certo. Tá bom? Tá. Beleza. Bom, gente, aí a gente começa numa situação que às vezes gera uma certa confusão na cabeça dos alunos. A gente não falou que vocês têm que ter essa pontuação de 60, mínima de 60 pontos por matéria? Né? Aí, muito bem, começou a unidade curricular, vamos supor, de lógica e programação, que não é uma unidade longa, é uma unidade menor, né? Início do curso, está todo mundo ainda, vamos dizer assim, sabendo em que terreno vai pisar, né? Que vocês ainda não sabem exatamente como é que é isso aí. E aí a Maíra, vou pegar a Maíra de exemplo, tá? Durante a unidade curricular, a Maíra teve alguns problemas e não conseguiu, não está conseguindo avançar, vamos dizer assim. O que o professor pode fazer? Se o professor está observando isso, antes que feche a matéria, que feche a unidade curricular, que termine, ele pode passar atividades extras
para a Maíra, ou talvez para outro aluno também que necessite, para ir revendo ou reavaliando esses conhecimentos. Aí é uma questão exclusiva direcionada a conhecimento, tá, gente? Quando você trabalha a questão da recuperação, que você trabalha o apoio acadêmico ao aluno, é especificamente em relação ao conhecimento, tá certo? Aí, muito bem, quando chegou no final disso tudo, aí a Maíra não conseguiu os benditos 60 pontos. Ficou com 50. Aí vai entrar em desespero de causa, achando que está reprovada no curso, que não pode continuar, que tem que sair do curso. Gente, não é nada disso não, tá? Não é para sair do curso, não é para ter desespero de causa. Por quê? A Suelen falou com vocês daquela última unidade do curso, integração de competências profissionais. O que essa unidade ela significa? Ela significa o fechamento do curso. Quando vocês entrarem no projeto aplicado, vocês vão ser divididos em grupos, talvez até um pouco antes, né, Cecília? Um pouco antes, né? Um pouco antes de entrar realmente em projeto aplicado, vocês já estarão divididos em grupos e vocês terão que desenvolver determinados projetos de acordo com a solicitação de determinadas empresas, tá? Mas aí, o que acontece? Essa unidade de integração de competência, ela também vai ajudar a vocês no fechamento do curso. Porque se ela é integração de competências profissionais, ela o quê? Ela vai tentar integrar todos os conhecimentos técnicos que vocês tiveram durante o curso, ok? Até aí está todo mundo entendendo certinho, direitinho, ok? Tá. Aí, muito bem, a Maíra não ficou com aquela matéria lá de lógica e programação com 50 pontos? Oi? Essa é mais fácil. O Jorge está dizendo que essa é mais fácil. Que bom! Aí, o que vai acontecer, gente? Ela vai desenvolver esse projeto, ela foi muito bem no restante do curso todo, mas tem essa pendência, essa nuvenzinha cinzenta em cima da cabeça dela, né? Tá bom. O que acontece? Quando chegar a integração de competência, de acordo com o projeto desenvolvido, com todo o trabalho que foi feito, com a apresentação do projeto do grupo dela para a empresa, para as empresas, ela conseguiu 80 pontos. O que significa isso? Que essa nota de 50 pontos que ficou lá atrás, ela foi recuperada. E ela está com 80. Então, isso significa que ela está aprovada no curso. Tá entendido aí, gente? Tá? Quem está com quanta gráfica lá que foi? Pergunta no final. Vamos deixar as perguntas para o final. Tá, vamos deixar a pergunta para o final, tá? Tá entendido isso, gente? Então, dentro de agora, veja bem, aí você vai me perguntar assim, mas integração de competência só para quem está em recuperação? Não, é para todo mundo. Só que quem está em recuperação tem um alertazinho maior. Tem que estar mais atento para poder dar conta de tudo que tem que ser dado e ser aprovado. Porque, veja bem, gente, o objetivo do Senai é qualificar o aluno para o mercado de trabalho. Tá? A gente não tem objetivo nenhum de reprovar. Vocês não sabem o quanto dói para a gente, nós pedagogos, principalmente, né, Sueli, que convivemos com isso todo dia, quando você faz a apuração do resultado e vê lá na listagem que o aluno está reprovado. Isso considerando que já foi feito todo um trabalho durante o curso todo. Né? Isso para a gente não é nada bacana, não é satisfatório. A nossa satisfação é ver que vocês estão aprovados com as possibilidades de mercado de trabalho. Tá? Beleza? Tá? Pode passar. Aí nós temos aí, tá vendo? Como eu falei, aí nessa unidade de integração de competência tem que ter no mínimo 60. 60 não é a média do curso, das matérias? Então, é isso aí. E ela se refere à avaliação do perfil profissional. Lembra lá no início, quando a Suelen falou da competência, né? Então, é assim, o curso começa objetivando aquela competência principal. Você vai caminhando, 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 caminhando. A gente até às vezes esquece daquela competência, né? O aluno vai lembrar da matéria. Mas quando chega aqui, o que a gente realmente vai estar avaliando? O perfil profissional do curso, ou seja,
a gente volta lá no início, naquela competência geral. Ok? Tá? O que mais? Vamos lá. Bom, gente, o horário das aulas, né? Vocês já sabem que é de segunda a sexta-feira, de 15 às 22, sendo que de 15 às 18 eles têm 17, eles têm intervalo. Tem de 15 às 17, aí vocês têm um intervalo, e depois de 18 às 22, ok? Cecília, nesse intervalo de 15 às 17, eles têm atividades com vocês também, não é isso? É isso. A gente vai botar a programação também lá no Classroom para eles saberem direitinho. Tem monitoria, tem inglês, tem mentoria de carreira. Porque as aulas do curso, gente, são de 18 às 22, tá? Mas vocês começam as atividades às 15 horas, ok? Aí, no meio disso tudo, né, a gente tem que ter o quê? Um ambiente respeitoso. Mas aí vocês podem dizer assim, mas poxa, eu estou trabalhando sentado aqui no meu computador, está um frio danado, eu estou enrolado embaixo das cobertas, né? Ou então está um calor danado, eu estou de short, estou de camiseta. Gente, vocês estão numa sala de aula, tá? Então não pode esquecer disso, tá? Então fiquem atentos realmente a vestimenta de vocês, né? Os meninos, as meninas, nada de roupa extremamente decotada, os meninos de camiseta, de short. A gente teve, inclusive, situação desagradável que teve que suspender a aula de tão complicada que foi a apresentação. Uma vez que aconteceu, a gente teve que cortar a aula na hora. Tá? Então, isso aí a gente realmente pede a vocês esse cuidado que vocês têm que ter na apresentação de vocês diante das câmeras. Ok? Luísa, Pois não. eu gosto até de fazer uma reflexão com os meus alunos EAD, porque assim, a gente acaba achando que por estar na tela, a gente está sozinho, né? Quando, na verdade, a gente está entrando na casa das outras pessoas. É verdade, isso mesmo. Porque o curso EAD, quando você está conectado numa plataforma como essa aqui que a gente está, na verdade, você está entrando em outros ambientes. Então, é sempre bom a gente lembrar que esse comportamento por trás da tela, ele tem que ser, sim, um comportamento de respeito, lembrando que, de alguma forma, você está aí interagindo com outras pessoas. É verdade, é isso aí. Perfeito. Né? Você tem que ter o quê? Cumprimentar as pessoas antes de iniciar uma conversa, né? Se expressar de forma clara, evitar, na hora que for redigir alguma coisa, gente, por favor, cuidado com a gramática da língua portuguesa. Não vamos fazer aquela linguagem que a gente usa no Zap, né? Que é uma linguagem bem, vamos dizer assim, reduzida em relação à gramática. Vocês estão vamos dizer assim, numa sala de aula, ela tem uma outra carinha, mas é uma sala de aula, né? Organizar o tempo de vocês e os horários e as rotinas de estudo. Esse curso, gente, é um curso de 560 horas e é um curso bem corrido. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não estou desanimando ninguém, não. Está aqui o técnico, educação, pode falar melhor por mim, não é fácil, né? As pessoas realmente, os alunos realmente têm que se dedicar mesmo. Então, você já tem que estar, desde o início, preparados para isso, correr atrás mesmo, né? Então, essa questão de vocês organizarem o tempo de vocês, as rotinas de estudo, já comecem a pensar nisso logo a partir do primeiro dia de aula, né? A quantidade de tempo que vai durar essa aprendizagem online, cuidado, realmente, como tem que ter o cuidado com a vestimenta, vocês têm que ter, e com a linguagem escrita, vocês também têm que ter cuidado com a linguagem oral, né? Por favor, nada de palavrão, de gíria, essa questão. Responsabilizar-se pela sua própria aprendizagem, né? Para você ter o quê? Para você se tornar um aluno independente e motivado, né? Então, eu acho que essas dicas aí, ela vem fechando muito bem o que a gente está dizendo até agora, né? Quer dizer, a gente quer o quê? Que vocês tenham sucesso nessa trajetória, ok? Só uma
Vai lá, Jorge. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio aí, quem não me conhece ainda, né? É só agregar um pouquinho esse bate-papo aí que a Luísa trouxe, que a Sueli vem trazendo aí. Vou falar um pouquinho da experiência, assim, como aluno, como instrutor, né? O que a gente também analisa aí o perfil do aluno que tange a responsabilidade, a motivação, a organização, tá? Pensa sempre o seguinte, eu estou estudando para mim, não é para o professor, não é para o Senai, não é para o Serratec, estou estudando para mim. Então, entenda que esse conhecimento vocês estão levando para a vida de vocês, independente de onde você vai trabalhar, tá? Então, tem momentos que é fácil, tem momentos que é difícil, tem momentos que é complexo. Evite acúmulo de conteúdo. Então, exemplo, se você está estudando Serratec, cara, foque no conteúdo que você está estudando Serratec. Muita gente fala assim, eu comecei agora a lógica de programação, vou pegar 50 livros e vou ler. Não faz isso, não. Foca no conteúdo, entenda bem o conteúdo que está sendo passado aqui. Depois, daqui a 560 horas de curso, quando você tiver um tempo livre, pegue uma outra coisa, mas não pegue junto, não use junto. Por exemplo, estou estudando lógica de programação. Foca em estudar sua lógica. Não tenta estudar lógica com a matéria que vai vir lá na frente, não. Porque você vai ficar bom naquilo, você vai desenvolver bem aquilo naquele período. Beleza? Isso ajuda muito. Tem gente que... Eu tinha essa mania, tá? Antigamente, comecei uma matéria, tá? Eu vou lá na internet, baixo 50 livros e boto numa pasta. Não adianta, você não vai ler aqueles 50 livros e ainda você vai se estressar. Você vai ficar estressado porque você não vai dar conta daquilo tudo, tá? E vocês vão perceber, conforme as matérias vão avançando, elas vão ficando mais complexas e mais corridas. Né? Mais complexas e mais corridas. Não acho difícil. Difícil é você desistir de lutar, tá? Então, quando você estiver lutando, tiver garra e força, você vai tocar o barco e vai conseguir alcançar seus objetivos. Beleza? Então, faça isso. Organize seu tempo, marque uma hora de estudo. Esse momento que você está estudando, não faça outra coisa. Tem as entregas, faça as entregas. Se você fizer isso, é uma receita de bolo, simples. Você vai conseguir chegar no final bem. Ficou difícil, tem aí o pessoal da tutoria que vai ajudar vocês. Tem o pessoal da residência, que tem uma equipe que fica disponível para vocês tirarem dúvidas. Então, use todas essas ferramentas para vocês se desenvolverem. A gente está aqui com um aluno, um ex-aluno do Serratec, hoje dando aula para a gente aqui no Senai. Né? Então, o Arthur, ele estudou na penúltima turma, última turma do Serratec, hoje está aqui com a gente. Então, e ele está trabalhando numa empresa, já programando, e aí a gente batendo um papo, e aí a gente trouxe ele para cá como instrutor temporário, e quem sabe um de vocês pode estar aqui, pode estar, de repente, numa empresa parceira, mas para isso você tem que saber o que está fazendo e se dedicar. Beleza? Então, essa é a mensagem aí, que essa parte é bem valiosa. Verdade, verdade. Pode passar. Já foi? Não. Foi. E aí, a gente deseja a todos vocês um grande sucesso, que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem aí, essa oportunidade, né, que a Sueli e agora o Jorge também falou, está na mão de vocês. É isso, Sueli? Está na mão de vocês. A gente está aqui agora como, vamos dizer assim, pano de fundo, para dar apoio. Agora vocês é que estão na terra. E torcedores. E torcendo para dar tudo certo. Né? Vamos lá. O Paulo está com a mão em pé. O que houve, Paulo? Qual a pergunta? Não, eu estou esperando a pergunta. Já começou? Olha. Vê cá, a Cecília, se ela quer falar alguma coisa. Vê Cecília. Cecília quer falar alguma coisa? Não. Pamela quer falar alguma coisa? Pamela. A gente só vai colocar agora no chat aí a lista de presença, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, o pessoal vai assinando aí a presença, por favor. Só assinar algumas coisas antes aqui, rapidinho, pessoal. Com certeza vocês devem estar perguntando assim, questão de contrato, eu recebi dezenas de mensagens em e-mails aí. Né? Eu recebi uma quantidade X, ela recebeu Y, né? Com certeza o Sueli também recebeu, o Vitor, o Thiago, ligações. Pessoal, todos os contratos estão sendo finalizados, tá? Fiquem tranquilos, que vocês vão estar todos matriculados até o dia. Alguns eu consegui responder, mas a quantidade era muito grande. Tá? Petrópolis, não sei Friburgo, mas Petrópolis está todo mundo matriculado. Então está todo matriculado aí. Serratec já está com a listagem das duas turmas. Tá? Então fiquem tranquilos aí referente a isso. Beleza?
Questão de matrícula, pelo menos, é o que estava mais no meu radar aqui de preocupação da maioria dos alunos. Aí a gente tem aí a equipe de Petrópolis, né? As minhas informações, como vocês podem entrar em contato comigo ou com o Antônio Jorge, e também a equipe de Friburgo. Peraí, cadê? 18. O que você está fazendo? Pessoal, botei aí o meu número aqui de Petrópolis, 2233-1858. Ele está Trocou, 18 né? 28. Trocou. É 24, tá? E é o WhatsApp também. Então, quem precisar, de repente, mandar aí, 24-2233-1858. Tá? A gente acerta na apresentação e manda para eles. Tá, com Tá? certeza a gente vai mandar. Ok, pessoal? Aí o pessoal de Friburgo também, Suelen e Vitor. Tá ótimo. O Vitor não pôde estar presente na reunião, que a gente acabou de ter uma emergência aqui na escola, e aí ele foi resolver. Mas vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo, deixa aí os nossos contatos, e queria pedir, assim, eu já vi o pessoal aqui no chat falando sobre questão de acesso. Gente, qualquer problema, manda para mim esse número aí, o 22-2525-6143, por favor, tá bom? Que aí, à medida que as mensagens de vocês forem chegando, a gente vai verificando o que está acontecendo, tá? Pode falar primeiro, foi o Paulo. O Paulo que levantou a mão. Paulo que levantou a mão primeiro. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Eu faço faculdade de TI na FATERJ e eu queria saber se essas horas contam para lá. Conta sim. Conta como estágio? Carga horária de complementar, ô Paulo? Eu não sei. Beleza. Só que eu acho que tem um limite por certificado, tá? Dá uma olhadinha só na faculdade. Dá uma olhada no limite de horas por certificado. Tá, beleza, vou dar uma olhada. E a segunda coisa é que você falou que Serratec é bem puxado, eu entendo. O que você acha de fazer faculdade e Serratec? Você acha que vai ser complicado, impossível? Cara, eu acho que você vai estudar bastante, cara. Só isso. Nada é complicado, enquanto você está dedicado a estudar. Tem que ver o grau que você está, qual o período que você está na faculdade. Estou no terceiro período. Então você, como você deve ter feito lógica, alguma coisa assim. Então, cara, você vai ter que se dedicar bastante. Talvez você vai ter que ter um trabalho dobrado, mas é o preço, tá? É o preço que se paga. Eu já estudei manhã, tarde e noite, trabalhava, tinha que estudar, final de semana não tinha, mas eu tinha os objetivos, né? Vai tirar uma certificação, tem que estudar. Não tem, não vai cair do céu. E é isso aí. É o momento. Paga o preço aí até o final do ano, mas com sucesso vem. Beleza. Muito obrigado, Antônio. Valeu. Letícia. Oi. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu tenho algumas perguntas que, na verdade, eu anotei durante a apresentação. A primeira é se vai ser disponibilizado algum cronograma com os horários das aulas e das atividades, para a gente conseguir ter uma noção do que vai ter no dia, né? Vai ter sim. Tá? O professor passa para vocês. Tá ótimo. Deixa eu complementar essa resposta, Letícia, porque tem conteúdos que são do Serratec. Então, eles vão passar, a gente está botar no Classroom, e já respondendo vários comentários ali no chat, tem dia que começa 1h da tarde, tem dia que começa 2, tem dia que começa 15, tem dia que... A gente vai botar todos os horários, tá? Então, não necessariamente todo dia 15 horas, mas a gente vai botar toda a programação, o Senai também, e a gente tem em comum toda a programação junta, tá? Esse horário é por dia mesmo, né? Ou toda semana segue o mesmo padrão, assim? A semana segue o mesmo padrão, mas cada dia um horário. Tá. Eu também tive uma dúvida se a gente vai ter encontros presenciais, porque no edital estava dizendo sobre isso. Só que eu não sou de Petrópolis, então se tiver, eu não sei como seria avisado, né? Porque a tem gente que vai ser com uma avisar certa com antecedência. antecedência para haver planejamento. Fica tranquila, mas não é nada no mês de agosto, então já podem relaxar. Oportunamente, a gente vai planejar com antecedência. Tá. E sobre a divisão das turmas, para a gente saber qual o horário, né? Referente à nossa turma, no caso. Então, Isso já tem essa divisão. Divisão das turmas? Já está. Petrópolis ou Friburgo? Eu sou de Friburgo. Eu acredito que a Sueli também. Não, porque o Serratec divide, né? O Serratec fez essa divisão, fez sim.
Sim, o Senai, as duas unidades já nos mandaram. Hoje de manhã a gente terminou de receber e a gente também vai botar no Classroom quem está em que turma, até para os professores também já saberem quem está todo mundo. Fiquem atentos ao Classroom, já viram que é tudo por lá, né? Então tá Deixa bom. Obrigada, era só isso. A Letícia terminou. Deixa eu só falar aqui. Alguém perguntou no chat, caso não consiga estar presente na aula, tem algum lugar para justificar a ausência? Eu peço que sempre justifique comigo. Então, turmas de Teresópolis e Friburgo, por favor, justifiquem comigo por causa daquela questão que Maria Luísa falou. Se você tem um atestado médico, se você tem um documento que justifique sua falta, eu tenho que lançar isso no meu sistema. Então, tem que chegar para mim. E, claro, pode justificar com o pessoal aí, com a Cecília, com a Pamela, sem problema nenhum, mas não deixa de compartilhar com a gente, que a gente faz essa gestão do sistema de ensino. Então, é importante que esse documento esteja aqui com a gente. Com relação a aulas gravadas, eu queria só fazer uma observação, porque às vezes isso não fica claro para o aluno. Você pode faltar a aula e depois ir assistir aquele conteúdo, a fim de você colocar aquele conteúdo em dia. Mas isso não significa que você vai ganhar presença naquela aula, tá, gente? Você faltou, é falta. Vai assistir a aula gravada para colocar o estudo em dia. Só isso, ok? Sim, Sueli, só uma observação também, que o Senai, a gente grava a aula, mas não tem obrigação de gravar a aula. Por que isso é importante ficar bem claro? Porque se um dia o professor tiver um problema com a gravação, ou tiver... Aqui a gente sempre grava, né, pessoal do Serra Tec, assim. A gente tenta sempre deixar a aula gravada. Mas pode acontecer de dar um problema assim, eu vou reclamar com o Senai porque não ficou a aula gravada. Não adianta, porque a gente não tem a obrigação de deixar a aula gravada. A gente deixa para facilitar a vida do aluno. E aí, por que isso é importante frisar? Porque o aluno, eu vou faltar porque a aula está gravada. Vai ganhar falta do mesmo jeito. Vai ganhar. Então, a gente faz para facilitar a vida de vocês, tá? Mas tente participar da aula presencial, que é extremamente importante, tá? Gente, essa questão, completando o que a Suelen falou, essa questão aí que ela colocou em relação a entrar em contato com ela, vale a mesma regra do pessoal de Petrópolis, tá? Entrar em contato quando faltar, quando precisar de ajuda, tem que falar com a gente, beleza? O que mais? Vamos lá. Adilson. Fala aí, gente. Boa tarde, tudo bom? Tudo Então, a minha dúvida seria... Vocês estão conseguindo me escutar? Então, né? bem? Sim. A minha dúvida seria sobre o acesso ao meu Senai, que foi pelo e-mail. Aí seria algo... A dúvida seria retirada aqui em aula ou seria pelo WhatsApp? Você pode mandar para o meu número no WhatsApp que a gente conversa, tá, Adilson? Ah, tá. Tá ok, então. Aí a gente tenta ajustar, porque eu vejo o problema que está dando lá. Tá bom? Tá ok, então. Vou mandar para lá. Obrigado, tá? Valeu, abraço. Fabiana. Oi, olá, boa tarde. Tarde. Eu perdi onde que está o número do WhatsApp para poder mandar para o Antônio, porque eu estou tentando também fazer meu cadastro lá no site e está dando que meu CPF não está cadastrado. Petrópolis, tá? 2233-1858. Tá aí. Mas aí é um telefone fixo, né? Não Mas é o WhatsApp também, pode mandar. Ah, então tá. Tá bom? É verdade, é bom falar isso para vocês. Vocês estão vendo o número de telefones fixos, mas eles funcionam com mensagem de WhatsApp, então pode mandar, tá, gente? Tem DDD? 24. 24. Tá bom, obrigada. Valeu. Christian. Boa tarde, pessoal, tudo bom? A minha dúvida é a seguinte: eu recebi o acesso ao meu Senai, eu, ao contrário dos meus colegas, eu consegui acessar, só que eu queria saber se as atividades da residência serão passadas pela plataforma do Senai ou pelo Classroom, como avaliação, essas avaliações que vocês passaram aí. Pelo Classroom. A avaliação do Senai, é feito no Classroom. É feito pelo Classroom, tá? O que for atividade desenvolvida do Serra Tec, como monitoria, aula de inglês, aí é com eles. Agora, o que for relativo ao curso é pelo Classroom, tá bom? Muito obrigado. Classroom do Senai, tá, gente? São dois Classrooms. É um Classroom que é do Senai e o Classroom que é do Serra Tec. Isso. Daqui uma semana eles estão craques.
Lívia, é isso? Lívia. Isso. Boa tarde. Sobre essa lista de presença, eu assisti às outras palestras do dia 28 e 29, só que eu não reparei nessa lista de presença. Eu perdi eu tô lá até no vídeo que foi gravado e tal. Olha, o dia da aula inaugural não teve lista de presença, mas no dia 29 a gente abriu 2 vezes. Falei e escrevi. Então, se não houve registro, perdeu sim. E a de agora a gente já vai fechar. Quem não fez lá, a gente vai abrir de novo, não. Então, no caso, teve na de sábado só, então, né? Na de sábado, isso, aula inaugural. Tudo bem. Marco Aurélio, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é só perguntando que eu li as coisas do Serratec do Senai, eu posso ter perdido, mas não cheguei a ver que precisava de uma webcam. Mas vocês pedem que a gente tenha uma? Porque se pedir, eu tenho que providenciar uma aqui. Só para saber. O critério, cara. É legal estar com a webcam, né? Para vocês se conhecerem, né? Para interagir. Aquela questão da soft skills, né? De um grupo. É legal ter uma câmera, né? Até porque se um dia vocês se encontrarem presencial, já teria aquela referência. Caraca, você parecia mais alto, parecia mais baixo. Tudo bem, então. Vou ver se consigo arrumar uma. Muito obrigado. Uma identidade no grupo. Eu acho legal, cara. Muito obrigado. Nada. Ramon. Boa tarde, tudo bem? Estão me escutando? Tudo bom, Ramon? Sim, tudo bem. Desculpa voltar lá atrás, mas eu não entendi muito bem por causa da finalização ali. Se você tirar um ponto, tanto ponto de classificação em uma matéria, e depois lá na finalização você tirar outro ponto, vai ser substituída aquela nota ou vão tirar uma média para chegar a uma certa nota? Substitui A mesmo. unidade de integração social, integração de competências, ela substitui a nota não atingida pelo aluno lá atrás. Entendi. Eu queria saber se era a média ou... Muito obrigado. Só ter uma atenção, pessoal, quando a gente fala de recuperação final, porque é no final, né? Aí você perdeu uma matéria 2 de banco de dados, para fazer essa recuperação no final, vai suar a camisa. Tudo bem que você vai estar... E aí aquilo, e você vai estar trabalhando em projetos que você vai estar revendo aquele conteúdo. Mas, assim, é bem legal que fique atento. Já é legal já conversar com o professor, se ele não consegue deixar uma atividade, tá? Conversa com a gente alinha isso, para vocês não deixarem passar muito para não dar problema. É que grande parte do conceito você já perdeu, né? Já foi, já. É verdade. Principalmente quando é por falta. Principalmente quando é por falta. Realmente. Mais alguma pergunta? Não. Fechou mesmo. Obrigado. Flávia. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Flávia, tudo bem? A minha pergunta seria, um tempo atrás a gente recebeu um e-mail, mais precisamente dia 27, com um cronograma de dia e horários. Sendo que na data do dia 3 está especificamente de 14 até as 15h15, primeira aula de Petrópolis. E logo após, no dia 4, horário das 14 até as 15h15, horário de Teresópolis. Aí eu queria saber se nessa data vai haver aula para tanto uma cidade quanto a outra, ou se, no caso, a partir desse momento, as turmas já vão estar divididas e vai ter uma data que não vai haver aula, somente para Petrópolis ou para Teresópolis. Posso responder? Sim, por favor. Porque esse horário e esse dia que você está citando foi uma reunião específica que a gente marcou com vocês, chamada Acordos, não é isso? Não, cada dia tem um link para acesso das aulas, com Mas dia está e sendo horário. aula? Sim. Reunião de acordo. Reunião, às 14 isso aí. horas. É uma reunião, não é uma aula não, tá? É um momento que a gente vai fazer interno nosso aqui, e aí cada grupo do município tem esse linkzinho. Aí quando a gente colocar lá, por exemplo, a gente vai divulgar onde cada um de vocês está em que turma. E aí vocês então vão se identificar, eu estou na turma 1 de Petrópolis, é esse link para reunião. E aí vocês conseguem fazer a compra do ingresso, tá bom? Perfeito. Eu sendo de Teresópolis, data do dia 3 é Petrópolis. Eu participo da reunião de Petrópolis ou somente na data do dia 4, que seria Teresópolis? Dia 4, de Teresópolis. Então, a gente dia bota 3 Botamos 2 links. botando só 2.
A gente botou Perfeito, só isso dois mesmo. grupos. Isso. Então, no dia 3, Teresópolis, e quem é de Petrópolis E participa no só de horário Petrópolis. da sua turma, porque tem 2 horários de início lá. Se eu não me perfeito. engano, um começa às 2, o primeiro encontro. Isso, 14 horas. Ambos são 14. Sendo, Isso. então, só para finalizar, na data do dia 3, no caso, eu sou de Teresópolis, inicia com Petrópolis. Então, dia 3 não vai ter nenhum tipo de atividade por eu ser de Teresópolis? Nesse horário não. Perfeito, obrigada. Aurélio, Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. bem, Eu Aurélio. Sou Aurélio Lamelo de Petrópolis. No tocante quanto eu ver determinado assunto com a presença ser tão importante, as conexões aqui, principalmente às vezes no meu bairro, às vezes dá uma oscilada, a internet fica uma porcaria. Eu consigo acessar as aulas no meu 5G e depois eu rever essa matéria no meu notebook. Eu consigo assistir as aulas pelo celular, em caso a minha internet está ruim, cabeada? Consegue sim. A grande questão é se de repente tiver alguma atividade naquele dia prática, entendeu? Se aí tiver alguma prática que você precisa de internet, isso pode dar algum tipo de problema. Mas, no geral, você consegue sim, cara. É porque Tá? eu avaliei como importante e relacionado também tanto a atividade quanto a presença ser muito importante para o nosso conteúdo do curso. Então, como a minha internet aqui às vezes dá uns problemas sérios, mas a minha conexão é boa, depende do dia e do tempo. Então, eu também achei interessante perguntar se eu conseguiria assistir, porque o meu 5G, bem, O é Classroom, somente isso. o Classroom Muito é obrigado. ok, você consegue instalar tanto no celular, no tablet, tá? Não tem problema nenhum. Tá ótimo, agradeço pela resposta. Nada. Bernardo, Boa tarde, pessoal, tudo bem? tudo bem, Bernardo? Eu tenho dois questionamentos a fazer, tanto para vocês quanto ao material didático que está disponível no Classroom. É interessante sobre a lógica de programação que a gente já comece a visualizar algum desses slides que estão ali apresentados, ou se eles vão ser utilizados apenas na aula, para a gente acompanhar o conteúdo, entendeu? Porque ele informa se é um material complementar. Aí eu queria saber se a gente começa a estudar alguma coisa, começa a verificar. Isso no Classroom, Bernardo? Isso, no Classroom. Então, o Serra Tech ele vai disponibilizar um material para com apostila, né? A Cecília pode até complementar depois. É um material que o Serra Tech já montou para vocês, tá? Aquele material são livros dos alunos dos cursos do Senai. Ah, Antônio, eu quero estudar aquele livro também. Aquele livro pode. Mas lembra que eu falei lá no início? Cuidado, Sim. carregar com um monte de material e tal. Foi isso que eu tinha comentado com vocês. Agora, vão ter uma apostila, o professor vai liberar o material para vocês durante as aulas. Se a Cecília quiser complementar sobre outros materiais que a gente está construindo também, né? Isso. É que no Classroom do Serratec a gente decidiu nesse ciclo já disponibilizar materiais de apoio. Não é o material principal, mas é um de apoio. Antes do início das aulas, porque o que o Antônio trouxe é muito importante, realmente ficar antecipando muito, juntando muito conteúdo sem estar naquele momento da disciplina, pode trazer confusão para vocês. É uma dica de ouro e sugiro segui-la. Mas por que a gente já deixou ali? Porque também é importante para algumas pessoas, no método de aprendizado, dar uma lida 1 ou 2 dias antes da disciplina, ou até mesmo no primeiro dia de aula daquela disciplina, dar uma lida naquele conteúdo, entender mais ou menos como é que o caminho vai ser percorrido, e ela se prepara um pouco melhor. Então, esses materiais de apoio estão lá com esse objetivo, tá? No site, no Classroom do Serratec, é material de apoio. Tá ótimo, então, perfeito. Obrigado. Tem apresentações, tem vídeos, tem Sim. link para o YouTube, né? Então, tem bastante material lá. Mas Eu não cheguei precisam se desesperar, ter que estudar tudo antes, não. É apoio. É assim, fiquei com uma dúvida, deixa eu ver se naquele material tem. Até porque os professores tomam com base também o que está ali, né? A gente tomou como base o conteúdo que eles vão ministrar para ter ali um de apoio mesmo para vocês. Tá ótimo. A outra dúvida que eu tenho, pode até provavelmente ser a Cecília que vai conseguir elucidar, é se no Classroom tem esse primeiro cronograma, né, das atividades que a gente teria nessa semana, como a primeira aula e primeira monitoria amanhã, se isso vai ser feito semanalmente.
para a gente acompanhar qual que vai ser o conteúdo ou a aula que a gente vai fazer, entendeu? No Classroom do Serratec também terá essa programação, porque aí a gente vai copiar a programação do Senai e vai incluir mais as ações do Serratec. Então, o nosso vai ter tudo junto, né, para tentar mapear. Como a gente ainda não fechou os dias e os horários de inglês por conta da prova de nivelamento que vocês estão fazendo, a gente ainda não tem só esse horário, mas a gente vai estar fechando isso e colocando no Classroom. Essa semana não tem essas duas aulas, então eu estou até anotando aqui, vou colocar lá no Classroom a programação dessa semana, só para vocês não ficarem confusos, e assim que a gente fechar todo o plano de aula, a gente coloca lá. O que eu já falei aqui que é importante repetir. Tem dia que começa às 13 horas, tem dia que começa às 14, tem dia que começa às 15, tem dia que começa às 16, sei lá. Cada dia começa um horário, mas todas as semanas serão iguais. Então, se segunda começa às 13, toda segunda começa às 13. Mas a gente vai colocar bem arrumadinho lá para vocês, e aí cada dia a gente vai... dessa semana eu vou botar já lá para vocês não ficarem muito perdidos, tá bom? Tá ótimo, obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Boa tarde, vocês conseguem me escutar? Bernardo? Eduardo, vocês conseguem me Eduardo. escutar? Sim. A minha pergunta é sobre essa questão do Classroom. O Senai tem um separado do Serratec? Esse link já foi enviado para a gente? O Senai tem o do separado, Eduardo. Separado. Já foi enviado por e-mail Já foi enviado, mas só vai abrir amanhã, no primeiro dia de aula. Ah, tá, ok, obrigado. Pessoal, só uma dica sobre isso. Às vezes não chega na caixa de entrada, tá? Às vezes chega na lixeira, no spam. Vocês recebem um e-mail que o remetente é Coligada Global, tá bom? Você sabe que dia que foi enviado para eu procurar aqui na minha caixa de mensagem? Geralmente está vinculado à sua matrícula. Deve ter sido na última semana. Tá, ok, eu vou verificar, obrigado. Ok? Gabriel? Boa tarde, pessoal. Eu tenho dois questionamentos aqui. O primeiro seria quando a gente vai ter acesso a qual turma eu vou participar, se já foi definido ou alguma coisa assim. Eu sou de Teresópolis, tá? E o segundo questionamento é se, por exemplo, eu vi que tinha um formulário para preenchimento de solicitação de computador e eu não fiz, só que eu tô com receio de meu computador acabar não sendo suficiente, se eu teria possibilidade de fazer depois ou só teria agora antes do início do curso. Então, sobre os equipamentos, a qualquer momento você pode solicitar para a gente, ou respondendo novamente o formulário, ou enviando um e-mail para a gente. O ideal é enviar o e-mail, que aí a gente já vê, já entra em contato com você. E sobre a sua turma, que você será incluído, né? Nós iremos postar mais tarde lá no Classroom também. Beleza, muito obrigado, pessoal. Nada? Adilson? Então, gente, desculpa estar incomodando vocês aí de novo. Então, sobre essa reunião de acordo que está falando aqui, eu vi aqui no cronograma que foi passado, só tem a turma de Petrópolis e Teresópolis. Eu sou de Bom Jardim, eu acho que devo estar na turma de Friburgo. Aí não tem, vocês vão mandar? Então, quando a gente fala Teresópolis, a gente já está incluindo a turma de Friburgo, tá? Ah, tá, entendi. Aí fica misturado Teresópolis, os alunos de Teresópolis com os alunos de Friburgo. Na hora que a gente publicar quem que está em qual turma, você vai conseguir se identificar. E a gente vai melhorar um pouquinho essa comunicação dos acordos. Vou botar mais separadinho para não confundir muito vocês, tá? Mas assim que a gente publicar qual a turma que vocês estão, metade das respostas vão estar lá. Tá ok, entendi, tá ok. Obrigado, tá? Desculpa o incômodo aí. Nada, que isso. Felipe? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu vim votar no ponto que vocês falaram que vai ter dois Classrooms, né? Um pro Serratec e outro pro Senai. Pelo e-mail do Senai, eu entrei no Classroom e não tem nada lá ainda. Tá certo isso ou vocês vão Vai botar depois? aparecer a turma para você ainda. Ainda vai aparecer. Ah, beleza. Vai ser depois, então. Isso. Tá bom. Obrigado, tá? Nada. Thiago? Boa tarde, me ouvem bem? Sim. Então, uma dúvida a respeito
do computador disponibilizado pelo Serratec, eu gostaria de saber se tem a possibilidade de eu conseguir adquirir com vocês apenas um monitor, que eu acho que seria de bastante utilidade para mim trabalhar com monitor a mais aqui durante esse período. Então, Tiago, você pode enviar um e-mail para a gente? A gente vai analisar direitinho aqui, tá bom? Aí Claro, você claro. coloca para a gente qual é a dificuldade que você tem, que aí a gente vê se é possível. Perfeito, perfeito. Letícia. Oi, é só para esclarecer mesmo, que a gente tem um grupo no WhatsApp e o pessoal ainda está um pouco perdido. O negócio do Classroom, é só entrar com o e-mail que vocês disponibilizaram do Senai, não é isso? E aí ele vai estar disponível a partir de amanhã, no caso. Não precisa fazer mais nada. Hein, Letícia? Você já consegue acessar, só que não tem na matéria nenhuma. Sim. Vai estar vazio, tá certo. Amanhã vai aparecer a disciplina para vocês. Tá ótimo, porque o pessoal acho que não estava entendendo que era para entrar com o e-mail que vocês disponibilizaram. Só isso mesmo. Valeu. Obrigada. Islânio, é isso, Islânio? Sim? Boa tarde, sim. Sim. Minha dúvida seria sobre a questão de falta. Eu vi que é bom justificar a falta e caso, por exemplo, acabou a internet. Nunca aconteceu, acho que aconteceu uma vez, 2 vezes durante o ano, mas se caso acontecer, eu envio um e-mail justificando ou não justifico, só vou no outro dia? É bom você justificar, inclusive, com o professor também. Tá? Que aí a gente vai analisar caso a caso. Tá bom? Que aí a gente tem até uma justificativa porque é algum problema físico que houve no seu equipamento, coisa assim. Imagina que no meio da aula seu computador queima. São coisas que são variáveis que a gente não controla. Entendeu? Mas aí você, na hora que teve um problema, envia uma mensagem para o seu instrutor, que a partir daí ele vai pelo menos já ter um registro de que houve um problema. Agora, não vai acontecer isso todo dia, senão aí acaba uma coisa pontual e vai ter que ter algum tipo de verificação, beleza? Então, beleza, obrigado, gente. Paula Beatriz. Boa tarde. Tenho uma dúvida rapidinha, na verdade. Vocês têm algum critério em relação a gravar as aulas? Poderia até ser sem som? Geralmente eu faço conteúdo no blog, no TikTok, Instagram e afim, e eu queria muito mostrar um pouco do processo, né, que eu vou estar vivenciando. Então, eu não sei se vocês têm algum critério contra isso. Então, tem a lei da LGPD, né, que é a questão de proteção de dados, né? Então, você está trabalhando com imagem de pessoas de terceiro, que depende de autorização. Então, existem vários critérios aí que pode ser um problema, tá? Isso aí realmente tem que ser analisado pelo jurídico, Serratec, aí, né, pelo Senai, reutilizar essas imagens muito complexas. Até porque o instrutor ele assina um termo, né, que essas imagens têm confidencialidade, é todo um processo por cima disso. Eu não posso simplesmente pegar essa imagem do Senai do instrutor dando aula e replicar isso na internet. Tá? Isso a gente não pode fazer. Por isso que não há obrigatoriedade em gravar. Se o instrutor, só para explicar também, se o instrutor, se ele fala, não quero minha imagem vinculada a nenhuma gravação do Senai, ele tem direito disso. Entendeu? Ele tem direito. Então, e aí, quando ele faz uma aula e guarda, tem direitos autorais ali. Então, muito cuidado ao publicar ou republicar essas aulas, tá bom, gente? Obrigada. Tá bom. Lucas. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim. A minha dúvida, acho que já foi até elucidada já, mas só para eu ter uma... Porque eu moro em Petrópolis. Petrópolis tem um problema muito grande de queda de luz. Aí imagina a gente estar no meio de uma aula, a luz vai lá e acaba. Aí eu consigo acessar pelo telefone. Beleza. Porém, assim, se acontecer isso no meio já de uma aula, aí é inevitável, eu não vou estar assistindo. Vou assistir pelo telefone. Mas se for num dia de uma aula que a gente esteja fazendo uma atividade em conjunto. Avisa o instrutor, cara. Tentar avisar o instrutor o mais rápido possível. Acho que de caso é o caso, né, Lucas? Sim, sim. É quando o instrutor ele identifica ali, o Lucas participa de todas as aulas, ele é um cara que falta, é um cara que tem uma boa skills,
uma soft skills, ele sempre é comunicativo, participa de todas as aulas. Um dia aconteceu isso contigo, o instrutor ele vai saber que realmente aquilo tem uma veracidade. Agora, imagina que o aluno que não vem, que falta, que dá nó, que é 7, que engana, que... E no dia que acontecer isso, o cara, pô, mais uma história desse cara. Entendi. Entendeu? Então, tudo é o caso de caso. O professor ele vai saber tratar muito bem isso. Então, passa para ele, professor, tive um problema aqui com a internet. Pô, um exemplo, às vezes você está vindo do Rio ou vindo de alguma cidade para cá, porque tem uma chuva, um temporal, tu não consegue chegar. Cara, avisa o instrutor, irmão, houve um problema. Quanto mais rápido o instrutor ficar sabendo do ocorrido, mais rápido ele registra. Se for o caso da gente entrar no circuito, ele vai acionar a gente. Tá? Mesma coisa, acidente. Houve um acidente, o cara vai ter que entrar de atestado médico. Né? O mais rápido possível, informa o instrutor, manda o atestado do Serratec para a gente, para que o mais rápido possível a gente tome ciência do que está acontecendo. Tá? Beleza, Antônio, obrigado. Uma outra pergunta. Suponhamos, eu vou fazer uma viagem uma sexta-feira e eu tenho uma palestra no sábado de manhã. O meu computador é próprio, eu consigo fazer o transporte dele, mas, assim, necessariamente as palestras de sábado terão atividades em conjunto ou seriam só palestras de bate-papo que eu consigo acessar pelo telefone para eu não ter que ficar levando a máquina para um lado e para o outro? A Cecília vai te responder. A maioria dos conteúdos que já estão desenhados para os sábados vão ser palestras, mas tem palestrantes que fazem algumas dinâmicas. Então, oficialmente, com muito trabalho com as oficinas. Elas acontecem um pouquinho mais para o final da residência. Beleza, obrigadão, então. Ok? Obrigado. Maiara. Olá, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim. Estou um pouquinho rouca, mas tá bom. Eu recebi um e-mail do Senai, mas é só sobre um Time to Know Connect, não é Classroom. Eu queria saber se eu vou receber. Isso aí é o nosso... O que acontece? Uma vez quando é gerado... a Sônia está indo ali. Acho que eu recebi um e-mail errado. A gente tem vários sistemas interligados. Né? Então, quando é gerado um aluno, por exemplo, o código do aluno ele é gerado para todos os nossos sistemas. O Time to Know é um deles. Só que o curso de qualificação ele não utiliza o Time to Know, apenas o curso técnico. Tá? Então, por isso você vai receber, pode ignorar que você não vai usar o Time to Know. Pode até apagar da sua caixa. Agora, o Classroom não. Deixa eu falar que o Classroom não. O Classroom eu não recebi essa questão, eu só recebi esse e-mail. Sueli, qual é o nome do link que você falou que... Qual é o nome do domínio que veio o e-mail do aluno? É Coligada Global. Coligada Global. Se não chegou, dá uma olhada se não chegou algum e-mail desse domínio. Coligada Global. Gente, esse Time to Know não chegou para mim, não. O Time to Know você pode ignorar, sabe? Não chegou. Não vai usar, não. Então tá. Obrigada, gente. Gente, quem não recebeu pode mandar uma mensagem que a gente verifica aqui no sistema e envia para vocês, tá? O login do Classroom. Vou mandar que a gente verifica e envia. Fala, Maíra. Maíra. Oi, Maíra. Quando falaram Maiara, eu achei que era Maíra, porque normalmente me Vamos chamam fazer de uma Maiara. dupla sertaneja, Maiara e Maíra Maíra. acabou com a Maíra. Fazer uma dupla. O que eu tenho para falar não é nenhuma dúvida, que eu vi muitas pessoas reclamando, né, que às vezes cai a internet, a conexão e tal. Então, na verdade, eu queria compartilhar uma dica de uma coisa que funciona muito comigo, que já me salvou, inclusive, em reunião de trabalho, que dá para rotear a internet do celular e usar no notebook. Então, várias vezes eu consegui solucionar problemas, né, quando cai luz ou quando cai internet, dessa forma, utilizando a internet do celular mesmo. Boa dica. Leonardo. Opa, boa tarde a todos. Em relação a esse segundo Classroom, o que acontece? Eu participei do processo seletivo do primeiro Serratec, desse primeiro do ano. Aí o que acontece? Eu sou de Teresópolis. Aí, dias antes de começar o curso, eles tiveram que tirar 20 vagas, 20 e poucas vagas, e eu estava no meio desses alunos. Sendo que eu já tinha feito o processo seletivo e tinha ficado candidatado a vaga para a segunda edição do ano, que é essa que está rolando agora. Aí,
Antes de todo mundo ter recebido documentação para assinar, eu já tinha assinado. E esses tempos atrás chegou um e-mail para mim, dessa coligada global, e me fornecendo um e-mail para mim acessar a plataforma. Eu até cheguei a acessar, mas só que já tem alguns dias. E vocês falando aqui, eu tentei entrar na conta de novo, mas eu não sei se está salvando alguma coisa automática no meu computador com as contas que eu já tenho, e eu não estou conseguindo ter acesso o nome do e-mail que foi enviado para mim. Eu consigo, de alguma forma, pedir para poder reenviar esse e-mail? Leonardo, manda uma mensagem para mim, por favor. Tá, ok. Pode deixar. Só isso, então. Obrigado. Acho que todas as perguntas foram sanadas aí. O Felipe está levantando a mão ali, Felipe. Felipe Cardoso. Opa, boa tarde, pessoal. Tarde, Felipe. Eu só fiquei em dúvida aqui na lista de presença. Quando eu abro a lista, ele aparece uma outra conta minha de e-mail da Google. Eu tenho que. Eu não sei se isso interfere em alguma coisa ou eu tenho que botar a conta que vocês forneceram do aquele aluno, Serratec. Isso, tem que ser Eu essa. tenho que alterar ali, né? Eu não sei o Serratec, mas o de Senai. o Senai precisa alterar do aluno. Tá. E a comunicação que a gente vai receber de vocês é e-mail, essas coisas todas são nesse e-mail do aluno, né, no caso. Isso. Tá. Só ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não, acho que é só isso mesmo. Felipe, Oi. às vezes a gente também utiliza o mural do Classroom, da unidade curricular que tiver em andamento para falar com vocês, tá bom? Tá. E a respeito do contato, o Jorge passou o dele, o seu eu não peguei. Você disponibiliza pra gente também ou não? Ele passou Não um entendi a WhatsApp. sua. Ele passou um WhatsApp, pelo que eu entendi, só da turma de Petrópolis. Eu coloquei o meu aí também, o meu e o Eu do não vi. técnico, tá aí Eu no não vi. chat. Eu até printei a telinha da apresentação e coloquei tanto o pessoal de Petrópolis quanto de Friburgo. Se você rolar as mensagens de volta, você vai encontrar. Tá bom, eu acho aqui, beleza. Obrigado, tá? Fabiana? Eu assinei a lista de presença com o meu e-mail normal, que eu uso no pessoal da Google, porque eu ainda não consegui fazer o meu acesso ao meu e-mail do Senai. Tem problema? Olha, não, as listas de presença das palestras e das reuniões, esse forms que a gente bota é do Serratec. No Serratec vocês usam os seus e-mails pessoais. O Classroom, tudo nosso aqui com os e-mails pessoais de vocês. Os e-mails que vocês cadastraram no momento que fizeram a inscrição, tá? Isso é importante, porque se vocês mudam o e-mail, a gente perde o contato com vocês. Então, vocês precisam deixar os contatos de vocês atualizados. E aí, isso nos dois lugares, no Serratec e no Senai. Preciso atualizar em todos os lugares que a gente precisa manter o contato com vocês, como a Luísa até comentou logo no início. Às vezes estão ligando, tentando fazer contato, não responde, isso é complicado. Então, mudou o e-mail de cadastro, tanto na hora da matrícula do Senai ou quanto no início do processo seletivo do Serratec, e atualizar os dados. Mas os nossos acessos não têm um e-mail específico nosso, tá? O Senai tem um e-mail deles, que eles criam, né, enquanto aluno para vocês, e o nosso não. Então, essas listas de presença do chat que a gente põe aqui é com o e-mail de vocês mesmos, pessoal de vocês. Tá bom, muito Oi, obrigada. dá licença, gente, desculpa interromper. Essa era a minha dúvida mesmo a respeito, porque eu mudei lá, eu não botei o meu pessoal, eu botei o do Serratec, né, no caso do aluno. E lá ele pede para eu selecionar o meu nome. Interfere em alguma coisa na presença ou não? Lá onde? Você colocou o seu e-mail pessoal na lista de presença? Então, na lista de presença, quando vocês mandam, ele automaticamente aparece meu e-mail pessoal. Eu Aham. alterei pro do aluno lá, Serratec, o que vocês criaram. O que o Mas, Senai criou. do Senai, isso. Entendi. Não Isso tem interfere em problema. alguma coisa na presença ou não? Já que eu selecionei meu nome lá embaixo? Não interfere em nada. Ah, tá. Beleza, obrigado. Eu usei o meu e-mail. Quando eu fui entrar no Classroom,
Tá tá travando. falhando, É o né? Paulo Gustavo. Tá Paulo Gustavo, está travando. A gente não tá te ouvindo. Se você... muito, não dá para. Não dá. Bota no chat aqui que a gente lê. Escreve aí que a gente lê o que você está tentando falar. Stephanie agora. Stephanie. Olá, boa tarde, tá me ouvindo bem? Está dando para escutar? Ah, sim. A minha dúvida, eu sou de Nova Friburgo sobre os equipamentos. Eu já mandei um e-mail, né, que vocês botaram lá disponível, que eu iria precisar, só que eu não obtive ainda a resposta, eu tenho que tirar em algum local, se vai chegar no meu endereço. A gente respondeu sim, que ainda não tem um dia certinho para retirada. A gente depende de você, porque a unidade do Serratec é em Petrópolis e a gente está alinhando com eles. A gente botou isso hoje de novo no Classroom para tentar tranquilizar aí um pouquinho os corações de vocês. A gente depende dessa parceria aí, né, para levar para vocês os equipamentos, mas a gente está correndo atrás. Assim que a gente souber, a gente vai fazer contato lá pelo Classroom mesmo, dizendo o dia e a hora da retirada do equipamento. Tá bom? Os de Petrópolis já tem data, né? Já está tudo certinho. Petrópolis já, porque como é aqui, né? Não depende dessa logística, ficou um pouquinho mais fácil aí. Mas vocês não vão ser prejudicados por causa disso. A gente vai tocando do jeito que der e a gente está atento que já declararam precisa. Se elas tiverem alguma dificuldade, a gente vai estar atento a isso. Ok, obrigada. Acho que tá, né, Jorge? Acho que por aqui tá bom. Tem que esperar. Se não tem mais pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou Adilson aí. Cadê o Adilson? Sou eu levantei a mão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho o nosso e-mail pessoal e esse e-mail que o Senai fez. Isso. Esse e-mail que o Senai fez, a gente vai ter acesso ao portal Meu Senai e vai criar uma conta do Google com esse e-mail também, não é isso? Não, esse e-mail já Não, conta. esse e-mail já tá, já é. No Classroom. Você vai usar ele para acessar as aulas no Classroom. Esse e-mail do Senai. Ele não entendeu ainda. Não muito, perdão. Não, quando você. O sistema automaticamente, o Adilson, ele cria uma conta no Google para você, entendeu? Porque no meu e-mail pessoal, eu entrei em 3 turmas do Classroom. Então, Aí, esse teu e-mail pessoal. esse e-mail do Senai agora, eu até adicionei ele no aplicativo. Porque com o teu e-mail Até adicionei ele no pessoal. aplicativo, mas não. Isso. No teu e-mail pessoal, você não vai conseguir assistir aula no Meet. Ele bloqueia todos os e-mails que não tenha o domínio da Finjan, entendeu? Se não tiver o domínio do Senai Finjan, você não vai conseguir acessar o Class. Ele bloqueia. Entendeu, Adilson? Ah, tá. Então essas 3 turmas que eu entrei no meu pessoal, eu vou ter que entrar com esse e-mail. Com certeza não foi do Senai. Não foi. Olha, essas 3 turmas é do Serratec. É onde você tem que entrar com seu e-mail pessoal. É isso aí. Tá? Entendi. Uhum. Adilson, é porque vocês vão ter 2 clássicos. O do Serratec, onde você pode acessar com seu e-mail pessoal. E o do Senai, que é onde acontecem as aulas de 6 às 10 da noite, que você tem que acessar com o e-mail do Senai. Mas você não vai ter que criar um Gmail, que já foi criado, tá? O seu e-mail de estudante que te dá acesso ao Classroom já funciona com Gmail, já funciona com Meet, já funciona com todas as ferramentas Google. Tá, eu acho que eu entendi agora, entendi. Esse início, gente, é bem confuso por causa do Classroom, né? Porque as 2 instituições têm. O Classroom do Serratec, ele vai servir para um meio de comunicação com vocês. A gente vai passar por ali todos os recados. E o do Senai é a aula. E eventualmente, no mural também vão ter alguns comunicados, no mural da disciplina, né? Como a Suelen falou. É um pouco confuso, mas vocês vão pegar o jeito e qualquer coisa vocês vão mandando pelo e-mail da residência ou nos contatos do Senai, a gente vai responder. Mas como a Suelen definiu agora... A gente responde o mais rápido possível. Às vezes, se tiver uma reunião, alguma coisa, né? Mas o mais rápido possível a gente responde. Não, e qualquer coisa, a gente também pode entrar na turma de vocês no Classroom e esclarecer na turma. Tirar na hora.
Legal. Então, Deixa. nas aulas, para assistir às aulas no Meet, eu tenho que estar pelo e-mail do Senai. Isso, Adilson. Entendi. Gente, fecha. Quem não estiver falando, fecha o áudio, porque está confuso. E deixa eu Antes te da perguntar, gente. Pode falar. sobre aquele portal Meu Senai, ele vai servir para quê durante a residência? O portal Meu Senai é onde você acessa para acessar as aulas, né? Ah, tá, entendi. Ele é só a porta de entrada. Ele é a porta de entrada para o Meu Senai, para as aulas no Classroom, para material didático, extra. Nota, frequência, né? Tudo por ali, não é? Ah, tá, entendi. Agora esclareceu. Ok, gente, obrigado, tá? Nada. Antes da gente passar ao próximo, deixa eu ler aqui o do Paulo Gustavo, que ele não conseguiu naquela hora, né? Eu já estou lendo aqui que ele fez a matrícula no processo seletivo, na verdade, ele fez inscrição no processo seletivo com um e-mail, um determinado e-mail, e agora esse e-mail não dá acesso ao Classroom do Serratec. Então, ele está usando outro. Nesse ponto, Luiz Gustavo, por gentileza, passa o e-mail para o residência@serratec.org para a gente atualizar seu cadastro. Manda qual é o e-mail, o que vai funcionar efetivamente, que a gente atualiza aqui. E ele continua dizendo que também não recebeu o e-mail do Senai. E aí as pedagogas já orientaram a fazer contato, avisar, né? Primeiro dá uma olhada no spam, eu vi que você já verificou, mas dá uma olhada, busca direitinho, vê qual foi né, os canais, se não tem nada lá perdido mesmo, e se não tem, faz contato com o Senai, porque eles vão acertar isso aí até amanhã, que amanhã já tem aula. Pode, é Cecília, né? Sim. Pode repetir o e-mail, por favor, que é para mandar para poder atualizar o e-mail de cadastro? Vou colocar aqui também, tá bom? No chat. Mas é residência@serratec.org. Mas eu vou botar aqui também, tá bom? E já está no nosso Classroom lá também. No nosso, do Serratec. Ayane. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá ouvindo? Não estou entendendo. Tô sim. Então, eu faço curso na Finjana, né? No Senai. É o mesmo e-mail? Sim. É o mesmo e-mail. Ah, tá. Então tá bom, então. Era só isso que eu queria saber. Obrigada. Nada. Lucas? Boa tarde. A pergunta que eu tenho é o seguinte: esse e-mail criado pelo Senai, eu vou usar ele para entrar no Meet e no Teams. Teams? Lucas, Oi. a gente orienta que vocês utilizem um canal chamado Meu Senai. Do Meu Senai, que é um portal com vários recursos, você vai para o Classroom. O próprio Classroom vai te direcionar para o Meet, que é onde acontecem as aulas do Senai. Entendi. E as aulas do Serratec geralmente são feitas via Discord. Monitoria. A monitoria é feita pelo Discord. E vocês já receberam o link através de um e-mail, mas se quiserem a gente pode postar lá no Classroom. Beleza, Se eu não me engano, já foi postado. Tá, show de bola então. Obrigado. Nada. Uma dúvida. No caso do Discord, a criação pode ser a conta pessoal mesmo. Não precisa fazer com e-mail, não tem bloqueio de nada. Pode ser pela conta pessoal. E até mesmo, pessoal, algumas vezes pode acontecer do instrutor nosso do Senai, tá? Ele utilizar o Discord para alguma atividade muito pontual. Tá? Isso pode acontecer também. Mas todas as notas, todos os trabalhos, todas as atividades serão realizadas no Classroom, tá? Porque às vezes ele quer fazer uma atividade específica no Discord, ele até tem liberdade, mas todo o conteúdo, o material vai estar no Classroom. Beleza? Acho que tá. Não sei. Enquanto o pessoal tiver dúvida, a gente está aqui. Ó. Eu tenho reunião 4 horas. Que são? Falta 15. Pessoal, boa tarde. Já que todo mundo ficou caladinho, eu vou falar aqui. Em um ambiente físico do Serratec, a gente tem algum acesso a esse ambiente? Como é que funciona? Na verdade, a gente não tem uma rotina dos residentes de estarem aqui presencial.
com exceção de 2 encontros, que pelo menos a gente tem lá no edital pelo menos 3 encontros presenciais, 2 já estão bem mapeados, provavelmente acontecerão, mas nenhum dos 2 estão previstos de serem aqui nesse espaço físico. Não, porque eu ouvi algumas pessoas com medo. Nossa, minha internet cair por uns dias. A gente consegue levar nosso computador, notebook lá para uma mesinha e usar a internet. Isso é uma possibilidade ou não? Infelizmente, não. A gente não tem um espaço físico estruturado com uma sala de aula, por exemplo, né? Entendi. É um escritório relativamente pequeno e aí tem outras empresas dentro do parque tecnológico, né? Nosso espaço físico é bem pequenininho. Sala de aula, estrutura física mesmo. No nosso caso aqui dessa residência online, né? A gente não teria, mas se tivesse algum planejamento, não seria aqui. Não tem realmente essa estrutura. Ok, obrigado. Nós estamos indo Eu tô aqui, rindo aqui, gente. que a gente teve um aluno que ela ficou aqui no Ceará, né? Tá com problemas também que houve, né? Mas era muito ruim, porque ela ficava meio que perdida, não tinha um local exato para ela ficar. Ela tinha que trocar de sala toda hora. Por que você Você participar dos eventos do Serratec, né, ô Ceci? O Serratec, ele promove muitos eventos. E aqui no Ceará é uma forma da gente aproximar os nossos alunos, até porque até aqui que é residência, né? Aproximar fazendo isso. Tem um evento lá no Serratec, divulga para a turma. E o pessoal participa de uma maneira ali, entendendo um pouco mais como funciona, é bem legal. Sem dúvida. A gente está sempre colocando lá no Classroom uns eventos, teve um agora, né, recente, a gente não colocou para essa turma porque o pessoal estava chegando, estava em fase de matrícula ainda, mas os residentes que estavam já na fase final foram convidados, sempre tem. 2 desses encontros vão ser presenciais, né? A gente está planejando um aí mais focado para o Senai e um outro um pouco mais focado para o Serratec. Mas não vou dar spoiler, não, vou deixar todo mundo curioso. Mais pertinho a gente divulga. Mas vai ser, a princípio, 2 presenciais, mas para ninguém se estressar, como eu já falei, para tirando uma dúvida, não é em agosto, então nenhuma tensão nesse momento. Esse momento é de vocês chegarem, conseguirem entender todos os acessos, todas as plataformas, como é que funciona a aula. O início é embolado, não fiquem nervosos, mas sempre dá certo. A Luísa está sempre falando isso para mim, calma que sempre dá certo. Sempre dá certo. Vocês também. Sabedoria, né? Eu tenho que aprender. Aí a Cíntia já me lembra aqui, né? A minha falta de memória, a Cíntia já puxou aqui, vamos tirar a foto antes da gente sair, mas tem mais uma pergunta. Fabiana levantou a mão aí, então. Vai lá, Fabiana. Minha pergunta é a seguinte: eu sou professora de inglês. Existe alguma coisa que eu poderia participar, assim, ajudar numa monitoria, de repente? Legal. Tem alguma coisa assim? Legal, obrigada pela oferta, Fabiana. Hoje a gente tem uma estrutura para as aulas de inglês, né? Que a princípio não tem essa parte de monitoria, mas dado a oferta, a gente vai ficar atento, havendo alguma oportunidade, sem dúvida, eu vou lembrar de você, Fabiana. Estou à disposição. Se precisar. Obrigada pela oferta. Mais alguma? Maria Luísa e Suelen, mais alguma coisa? Antônio, mais alguma coisa que vocês queiram? Não, foi bem proveitoso aí. Pessoas conhecidas. Obrigada aí pelo equipe do Senai por nos dar esse suporte aí, na verdade, eles que são os mestres aí da reunião, né? Eu que estou aqui aprendendo também. Obrigada pela presença de todos. Vamos tirar foto, gente. Todo mundo que tiver e puder ligar a câmera. Tira aí. Não bota a conversa no chat agora, não, só um minutinho, só para a gente tirar a foto, tá bom? Sorrisão. Espera aí que são 6 páginas, são 6 fotos, gente. Aguenta firme. Vai dar cãibra, mas vai valer a pena. As fotos, a gente publica as fotos, né? Tive uma pergunta ali no chat sobre as fotos. A princípio, a gente não faz a publicação nesse momento. A gente acaba fazendo só no final da residência uma apresentação. Mas todos os eventos que são gravados, a gente disponibiliza, tá bom? Tá acabando, calma aí, estamos na 4ª.
Por que você não... Não, tem 6. Peraí, tá acabando. Aqui vai sair. Ah, tá. O resto é tudo sem câmera. Que bonitinho, todo mundo rindo. Tá indo, tá acabando. Nossa. Só uma de fora, né? Só a última. Estamos na última. Estamos na última. Ai. Mas já não tirou? Tem que ficar prestando atenção na foto, cara. Agora foi, acabou. Obrigada aí, desculpa, pessoal. Então, amanhã o próximo encontro é monitoria, hein? Olha, ele sempre implica comigo, tá? O dia inteiro. Valeu, gente. Acho que Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Tchau. Pessoal. Valeu, boa tarde. Vou te mostrar. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa tarde, obrigado. Valeu, boa tarde, pessoal. Valeu. Tchau, obrigada. Boa tarde. Ô, Estevão, a princípio não vão abrir mais o formulário. Boa tarde, muito obrigado. Não vai abrir novamente? A princípio não. Porque já passou um tempo, né? Já até saíram já. Ontem aqui no Serra Tech. Já estourou já o time aí. Gente, abraço para vocês, viu? Valeu, tchau, tchau.